Finalmente chegou o momento em que você vai ter que entubar alguém no seu plantão. E como escolher o sedativo certo para cada tipo de paciente? Eu também tinha essa dúvida. A gente está sempre aprendendo, mas hoje eu vim te trazer alguns pontos principais para que você tenha um pouco mais de conforto na hora de tomar essa decisão. Primeira coisa, você não precisa ser um mago da farmacologia. Para pensar, é tipo um superpoder. Você sabe o que o medicamento tem como ponto forte e ponto fraco. E aí agora o seu trabalho é ver qual tipo de paciente se beneficia mais de qual medicamento. E é claro que a gente podia ficar dias aqui falando, mas eu trouxe os pontos principais para você. Então vamos lá. O mecanismo de ação. De maneira grosseira, a gente pode dizer que o cérebro liga e desliga. E o que a gente quer no momento da intubação, quando a gente quer sedar o paciente, a gente quer desligar a atividade cerebral. Para isso, eu tenho que entender o que mantém o cérebro ligado e o que desliga o cérebro. E de uma forma simples, eu posso dizer que o glutamato liga o cérebro e o GABA desliga o cérebro. Então existem duas formas básicas para eu conseguir induzir um paciente a uma sedação. Eu posso, primeiro, tirar quem liga, ou eu posso favorecer quem desliga. Essa sacada é importante porque você começa a entender que existem medicamentos antagonistas do glutamato e medicamentos que são agonistas do GABA. Pronto, assim fica fácil. Quem é antagonista do glutamato? A ketamina ou cetamina. Às vezes é escrito escetamina e aí vai embora. E quem são os medicamentos que a gente usa para indução na intubação que são GABAérgicos, que são agonistas do GABA? São etomidato, propofol e midazolam. Então, basicamente, na sua caixa de ferramentas de sedativos, você tem 4 opções. 1 antagonista glutamatérgico e 3 GABAérgicos. Apesar do mecanismo de ação semelhante, existe uma diferença nos efeitos colaterais. E efeito colateral, eu não estou falando necessariamente de um efeito ruim. Estou falando do que ele faz além de ser um sedativo. Por exemplo, de forma geral, quando a gente induz um paciente à sedação, é como se a gente estivesse, além de desligando o cérebro, desligando o corpo do cara. Então ali é frequente que aconteça, por exemplo, hipotensão. E isso é perigoso. Isso, aliás, é um dos maiores medos que a gente tem. Meu Deus, eu vou entubar o paciente, na hora que eu vou fazer a sedação, ele vai parar. Ele vai ter uma hipotensão grave, vou ter que entrar com noradrenalina. E aí eu quero te trazer um raciocínio que existem sedativos que fogem dessa regra. Existem sedativos que são seguros em termos hemodinâmicos para você utilizar. São sedativos que você não espera que haja uma queda da pressão arterial, por exemplo. Esses a gente vai chamar de cardioestáveis. Não sei se você percebeu, mas eu estou falando de cetamina e etomidato. Essa é uma dica boa, isso é uma coisa para você ter em mente, porque, de fato, a maioria das vezes em que a gente indica a intubação de um paciente, ele é grave e essa intubação provavelmente vai ser prejudicada se o paciente tiver hipotensão. Então lembra desses dois, porque isso vai te ajudar na hora do seu plantão. Então realmente é curioso, né, que eles fogem um pouco dessa tradição de achar que todo sedativo vai fazer hipotensão. A ketamina, por sinal, ela é até chamada de simpatomimética, porque ela pode ter um efeito exatamente o oposto, ela pode ser estimulante. A pressão arterial pode subir, o débito cardíaco pode aumentar. Uma outra coisa que a gente pode usufruir, né, é um efeito colateral, mas não necessariamente ruim, é, por exemplo, a broncodilatação. Existem sedativos que são broncodilatadores. São eles o propofol e a ketamina de novo. Então, por exemplo, um paciente que você acha que isso vai ser uma vantagem no tratamento dele, você pode dar preferência para o propofol ou para a ketamina em relação ao etomidato, por exemplo, que, apesar de ser cardioestável, não vai fazer broncodilatação. É uma certa alquimia, é um jogo ali de ver o doente, entender o contexto para você poder escolher qual sedativo você vai fazer. Não apenas pensando em um ponto, esse aqui é cardioestável, não, esse aqui vai me ajudar a baixar a pressão, mas tendo um pouco mais de robustez na hora de
escolher o medicamento aproveitando uma característica que pode ser vista como um benefício também. E os pontos fracos? O que a gente pode falar? Olha só, o etomidato tem um efeito colateral que já está famoso já, que é causar uma certa supressão adrenal. Ele inibe uma enzima que favorece a produção de cortisol. Está surgindo uma tendência de colocar o etomidato em dúvida se é de fato a melhor opção para pacientes que estão num contexto hemodinâmico perigoso, um choque séptico, um choque cardiogênico. A ketamina causa um efeito dissociativo. É como se eu chegasse no tronco cerebral e cortasse a ligação entre córtex e tronco. Então eu dissocio o paciente dos estímulos. E aí você tem uma coisa bizarra. Normalmente isso acontece quando você faz subdose do medicamento, que o paciente está plenamente inconsciente, ele está em hipnose induzida, pelo medicamento, mas ele está lá de olho aberto e respirando. Então você jura que ele está acordado e não está. A ketamina pode ter esse efeito alucinógeno, pode induzir, essas alucinações e é uma cena meio estranha às vezes você entubar um paciente usando ketamina. Isso não quer dizer que ela não deva ser utilizada. Estou te mostrando aqui que ela tem vários efeitos positivos. É cardioestável, pode favorecer a hemodinâmica do sujeito, é broncodilatadora, tem uma ação rápida, mas tem que conhecer também esse lado dela para você não ficar assustado, Depois você pesquisa. E os que de fato são mais cardiodepressores ou hipotensores serão o Propofol e o Midazolam. O Midazolam, por sinal, é o pior dessa galera. Ele é o que mais demora para começar a ter efeito e é o que mais demora para o efeito passar. Por ser um benzodiazepínico, é uma medicação complicada para a gente fazer em pacientes idosos, que muitas vezes é o grupo populacional que vai ficar mais doente e doente mais grave. E agora, se a gente tentar colocar o que a gente aprendeu em alguns casos clínicos, olha só. Imagina um doente em choque séptico, com colapso hemodinâmico, mal perfundido, hipotenso, que rebaixa o nível de consciência e você tem que intubar. Esse paciente, por exemplo, usar um medicamento hipotensor não é uma boa ideia. Então, Propofol e Midazolam estão fora da nossa jogada. A gente vai dar preferência para quem? Para ketamina e etomidato. Aí você pode até olhar e falar, mas o etomidato faz essa certa supressão adrenal. Existem sugestões de que seja a partir da segunda dose que esse efeito começa a ser relevante. Então não é que está errado fazer. Ainda é uma boa opção. Mas a gente vai ficar ali, etomidato ou ketamina. Essas são as duas melhores nesse contexto, talvez. Agora, por exemplo, imagina um paciente com grave desconforto respiratório, um broncoespasmo grave, refratário, de difícil manejo, ou um paciente que descompensou uma outra coisa e está fazendo broncoespasmo, ou que tem chance de fazer broncoespasmo. Esses eu posso, por exemplo, dar preferência para ketamina e para o Propofol, porque eu consigo usufruir desse benefício que eles trazem em relação à broncodilatação. Um outro exemplo, pacientes que têm alguma condição cujo manejo exige abaixar a pressão arterial. Por exemplo, pacientes que têm dissecção de aorta ou que têm AVC hemorrágico. São doenças que eu preciso abaixar a pressão. Isso é parte do tratamento. E aí, por exemplo, aqui, usar ketamina não parece ser uma boa opção. E isso também pode ser um momento de usar algum outro medicamento que possa ter um benefício sem tanto medo de ter hipotensão. Então, é complexa a decisão. É difícil ter, de fato, uma resposta que seja próxima do certo e errado. Não é assim. É uma alquimia. Mas agora eu espero que, sabendo dessas coisas, você se sinta um pouco mais seguro na hora de tomar a decisão. Valeu? Tamo junto.